motivação diária para inspirar o seu dia. Olá pessoal, eu sou Cris Almeida e você está em Segundas de Prosperidade. Obrigado pela sua valiosa presença. Você que animado, contente, alegre, deixa aí o seu like, o seu joinha. Vamos falar disso, motivação. É isso mesmo, esse é o tema de hoje, motivação. Tem gente que não gosta desse tema, né, pessoal? Tem gente que é até, na verdade, o bate-papo que nós vamos ter hoje, o bate-papo que a gente vai ter agora é devido a isso. Eu percebo aí, é interessante, um curioso movimento de pessoas criticando a positividade, criticando a motivação, esse negócio de motivação, coisa de autoajuda, criticando pensamento positivo, criticando até assim o fato da pessoa ter uma confiança, uma crença no melhor. Vamos combinar, né, pessoal? Tanta coisa para criticar no mundo, tanta coisa para a gente criticar no mundo, mas a pessoa vai criticar exatamente isso. Eu até ouvi esses tempos atrás, o pessoal comentando, esse negócio aí de positividade tóxica, né? Agora tem esse termo que virou modinha aí para os filósofos de plantão. Positividade tóxica. Então, pessoal, veja só, eles não falam, por exemplo, de negativismo tóxico, não fala de depressão tóxica, não fala de desânimo tóxico, não fala de descrença tóxica, mas positividade não. Positividade é positividade tóxica. Então, é como se quem pensasse nessa esfera da positividade, da motivação, do otimismo pela vida, na verdade estivesse vivendo assim uma espécie de conto de fadas e que a motivação em si não tivesse utilidade nenhuma na vida real. O que não é verdade. Não é isso o que as pessoas bem-sucedidas pensam. Não é essa a visão que as pessoas que chegaram lá, que conquistaram, que realizaram, não é isso que as pessoas bem-sucedidas pensam. Para provar isso para vocês, eu vou trazer um trecho desse livro aqui, olha. O que os ricos sabem e não contam. Tá bom? Editora Fundamento. O que os ricos sabem e não contam. O autor é Brian Scher. Vou compartilhar essa leitura aqui para vocês e a gente, como de costume, eu vou lendo, a gente vai trocando umas ideias. Aí você que também que está aí ao vivo, bom dia, Jaqueline Ferraz, que já está desejando aí o bom dia também. Princesinha Kelly está aí presente também. A gente vai lendo e vai refletindo. Vamos lá. Então, Brian Scher, do livro O que os ricos sabem e não contam, ele diz assim, abre aspas. Os pensamentos são a influência mais poderosa da vida. Olha aí o pessoalzinho da positividade tóxica, presta atenção. O que os ricos sabem e não contam. Os pensamentos são a influência mais poderosa da vida. Você é o que pensa. Portanto, quanto mais negativa e derrotada for a sua forma de pensar, menos sucesso terá. E aí como é que fica, né? Quanto mais negativista for a pessoa, o que os ricos sabem e não contam, menos sucesso ele vai ter na vida. Eu já dei esses exemplos aqui. Às vezes eu fico até pensando, nossa, mas eu vou falar isso de novo, está sendo repetitivo, mas é um bom exemplo. Aquele atleta, aquele corredor, ali na pista de largada, tem ele, o atleta, tem outro. E naquele dia ele vai ali, o juiz está lá para dar o tiro de largada, para começar a corrida, mas ele está pensando assim, não sei, hoje não estou legal. Será que eu vou vencer essa corrida? Será que vai dar para mim? Ih, olha, acho que o tênis que o outro está vestindo ali é melhor do que o meu. Ontem eu não me alimentei muito bem. Qual a chance desse corredor ganhar essa corrida? No meu entendimento, zero. Mas isso se aplica a tudo na sua vida. Vamos imaginar que você tem um comércio, uma loja, ou você
não é dono da loja, mas você trabalha numa loja, aí você começa essa segunda-feira, hoje tá difícil, essa crise, ninguém tá comprando nada, eu não sei, e eu não tô com muita sorte para vender nesses dias também. Qual a chance? Qual a chance de você se dar bem em vendas num dia que você começa a pensar assim? Muito pouca, não é verdade, pessoal? Muito pouca. Agora, isso a gente tem que ter em mente sempre. Ter uma mente positivada não significa que coisas ruins não vão acontecer. É lógico que vão. Pô, meu amigo, eu sou o primeiro a falar isso aqui. Nem tudo sai como a gente queria. Nem sempre os planos vão dar do jeito que você estava planejando. Mas a motivação, essa positividade, significa que quando coisas ruins acontecerem, porque elas vão acontecer, então quando ela acontecer, você terá uma postura mental melhor para lidar com as respectivas situações. É assim. É aquela história, né, do limão, fazer limonada. Vai ter limão. Vai ter dias difíceis. Nem tudo vai sair como você planejava. Mas se você é determinado, motivado, positivado, você acredita, vem o problema, você avança, parte para cima. Como dizem os nossos irmãos lá da Espanha, que venga o toro, né? Você parte para cima do touro, não tem problema. Eu dou um jeito, eu resolvo. Mas vamos continuar. O que os ricos sabem e não contam. Não é propaganda do livro não, tá, pessoal? Nem ganho nada falando disso aqui. Então vamos lá. Aí ele diz assim, olha. São numerosas as histórias de sucesso depois de anos de fracasso. Anos de fracasso. Então são numerosas histórias de sucesso depois de anos de fracasso. Daqui a pouco eu falo disso. São pessoas que confiavam em si, apesar dos insucessos e das críticas dos incrédulos. O que impede os realizadores de desistir são o otimismo e a certeza da própria capacidade. Eles jamais focam no que não podem fazer ou controlar, ou no que não querem. A gente tem centenas de exemplos assim, né, pessoal? Ó, eu não vou ficar nem repetindo isso não. Tem quantas histórias que eu já contei aqui nesse canal, já dei exemplo, quartas de motivação, eu falo muito isso, né? Exemplos e mais exemplos. Naquele sujeito que ninguém acreditava nele, ninguém botava fé nele, tudo ia contra, tudo dava errado, mas ele acreditou, ele insistiu, ele foi de novo, tentou de novo. E quando vê, alcançou. Ficou bem sucedido. Né? Ficou bem sucedido. Então, essa deve ser a nossa disposição. Mesmo, e ele coloca o parágrafo assim, né? Quantas histórias de sucesso depois de anos de fracasso, mesmo que você esteja vivendo isso hoje. Cris, faz anos que não está dando certo, anos de fracasso. O que a gente está aprendendo aqui? Continua, insiste, vai de novo, levanta a cabeça, motivação, tenta mais uma vez, porque é só assim. Agora, essa postura, deixa eu deixar bem claro, ó, pega a visão. Pega a visão. Não é uma coisa que acontece. Não faz de conta que acontece. Uma motivação que acontece. Um belo dia você acorda, a pessoa mais motivada, disposta, confiante, segura de si. Não é assim. Isso você já sabe. E se não sabe, temos que repetir. Isso tem a ver com cultivo. É o ato de cultivar. É o ato de você continuamente estar cultivando. Vou dar um exemplo. Agora lá na Unidarma, ó, dá uma olhadinha na tela. Dá uma olhadinha na tela. Nós estamos tendo esse curso aí. A Ciência de Ficar Rico. Nós estamos tendo esse curso agora. Está acontecendo na Unidarma. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O sujeito pode falar, mas mais um curso de prosperidade na Unidarma? Meu amigo, você não está entendendo o que é a Unidarma. A Unidarma não é uma plataforma para ficar jogando conteúdo em você na base da quantidade. Não é isso. A Unidarma não existe para isso. A Unidarma existe para manter em você a constância.
Manter esse cultivo que é permanente, é de hoje até o final da sua vida. Então, às vezes, você escuta coisas que você já sabe, mas, meu Deus do céu, é exatamente isso. E quantas vezes eu não precisei? Quantas vezes Cris Armeida falando, não precisei ouvir coisas que eu já sabia, mas aí eu escutei da boca de outra pessoa e fala, puxa, é mesmo, né? Tô pisando na bola, pô, eu não tô enxergando isso. Pô, eu sei disso, mas precisou alguém me falar para cair a ficha. Então, isso é o cultivo. E a Unidarma é isso também, é educação continuada. Então, você participa das aulas, nós toda quinta-feira ao vivo nós estamos lá, nas terças-feiras eventualmente a gente também está lá ao vivo, falando, motivando, cultivando, aprendendo, mas a ideia não é sempre ter coisa nova, sim, temos muitas coisas novas e o tempo todo a gente está se atualizando, etc e tal, mas o que eu estou dizendo é que esse não é o foco, o principal não é isso, o principal é você se colocar numa posição de eu vou me cultivar, eu vou levar isso aqui a sério. Eu tenho um canteiro, uma horta, um jardim e tem que regar todo dia. É isso que a gente faz. Mas aí, finalizando o texto, o terceiro e último parágrafo que eu selecionei aqui, presta atenção, olha que como ele fecha com chave de ouro. Ele diz assim: os otimistas são mais bem-sucedidos, são mais saudáveis, e se relacionam melhor do que as pessoas que têm uma visão negativa do mundo. Tá? Então, pro turminha do positividade tóxica, presta atenção que os ricos sabem e não contam. As pessoas motivadas, as pessoas que pensam positivamente, são mais bem-sucedidas, são mais saudáveis e se relacionam melhor. E claro, né, pessoal, ninguém quer se relacionar com um sujeito mal encarado, cara fechada, sempre tá reclamando. Você gosta de se relacionar com gente assim? Deus me livre, né? Eu gosto de me relacionar com gente igual você aqui, ó. Bom dia, Sofia Golfeto. Bom dia, Daniel, que também tá aí presente conosco. Eu gosto de me relacionar com pessoas assim, dispostas, que já chega de manhã, bom dia, felicidade para todos. E aí o texto finaliza assim: quando você aprende a ser otimista, aumenta em 100 vezes as suas possibilidades de sucesso. Ó, e quando aqui o texto, e quando eu também falo, né, o texto, e eu também digo isso, quando a gente fala de otimismo, a gente não está falando de um otimismo boboca, um otimismo assim, poliana, né, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quantas vezes eu mesmo aqui nesse canal, eu já trouxe histórias minhas, que eu já passei por situações assim de um otimismo cego, que quando o otimismo ele é cego, ele se transforma em arrogância e ele acaba te prejudicando. Quantas vezes eu acreditei, não vai dar certo, e acabei dando com os burros na água. Então, às vezes, uma visão negativa, bem dosada, que não vamos chamar de uma visão negativa, uma visão realista das coisas, ou seja, você tem uma base da realidade, isso é importante. Contudo, é inegável, como diz o texto, vou ler de novo, ó, os otimistas são mais bem-sucedidos, mais saudáveis e se relacionam melhor. Por quê? Porque você, meu amigo, minha amiga, você é um organismo, você é um sistema. E essa coisa que é você, esse organismo, essa organização que você ela é direcionada a partir daquilo que você pensa. Ou, se quisermos expandir aqui a reflexão, a partir daquilo que você vibra. Mas você vibra, a sua energia depende do que você pensa. E é por isso, e apenas por isso, que uma pessoa positivada, motivada, ela vai ser mais bem-sucedida, ela vai ser mais saudável, ela vai se relacionar melhor. Não tem como. Então, a conversa aqui é bem simples. Ou você vai se vitimizar, vai se lamentar,
vai choramingar e vai reclamar do mundo tal como as coisas são, ou você é vítima, ou você está no controle da sua vida, ou do seu destino. Não tem conversa. Ou você se vitimiza, ou você assume o controle. Tá entendendo? Hoje é segunda-feira, segundas de prosperidade, como eu falei. O que você prefere? Começar essa segunda-feira aqui na gravação, né? Dia 28 de março de 2022. Talvez você vai estar vendo aqui o vídeo daqui 10 anos, daqui 20 anos, sei lá. Mas hoje, olha aí o hoje para você, hoje. Você prefere começar o seu dia, no nosso caso aqui, começar essa semana com a cabeça de uma pessoa derrotada ou com a cabeça de uma pessoa confiante, que acredita, que está inspirada para dar o seu melhor? O que você prefere? A escolha é somente sua. Pessoal, vamos em frente então. Obrigado para o pessoal que participou aí conosco ao vivo. Odete Silva também, que está aí presente. A sua participação aqui, a sua presença aqui me inspira a dar o meu melhor. Eu também quero fazer um agradecimento, aproveitar. Eu acho que dificilmente eu falo sobre isso, mas eu preciso falar. É uma obrigação agradecer você que é membro pago aqui do canal. Se você não sabe, nós temos um projeto de membresia. Os membros apoiadores, é só você acessar aí o canal do Cris Almeida, você vê um botãozinho Seja Membro e vários amigos dão uma pequena contribuição. Sim, é R$7, 7 e pouquinho. É um grãozinho de milho, mas de grão em grão a galinha enche o papo, não é assim? Então, você que é membro apoiador ativo aqui do canal, muito obrigado também pelo seu apoio. Saiba que essa pequena contribuição, essa contribuição simbólica representa muito para mim. É sinal de que você acredita no projeto, que você está afim de investir no autoconhecimento e que você quer apoiar o crescimento do canal. Então, muito obrigado para você também, que é membro apoiador aqui do canal Cris Almeida. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.